Faculdade de Netcom. Estamos na disciplina de Projetos em CAD, eu sou Paulo Fernandes e nós vamos ver algumas coisas sobre a simbologia de componentes eletrônicos. Okay? Os símbolos dos componentes eletrônicos eles são normatizados dentro do Brasil pelas NBRs. Então nós temos algumas normas que identificam que símbolos são, como eles são utilizados, onde devem ser conectados, forma de conexão, de passagem e tudo mais. Como identificar chaves, interruptores, dispositivos sonoros, aqueles mais e menos utilizados. Uma coisa importante é nós identificarmos as conexões e cruzamentos. No caso das conexões, elas são marcadas por essas bolas pretas escuras que mostram que ali há uma conexão. Até nos simuladores, quando é feita uma conexão, é marcado também como uma bola como essa. No caso dos cruzamentos, o cruzamento de uma linha sobre outra, quando não há essa conexão, não aparece essa bola preta, mas sim um arco sobre o fio, mostrando que aquilo ali é uma passagem e não uma conexão de fios, uma passagem de um fio sobre o outro e não uma conexão entre eles. É interessante observar isso. Algo interessante também é notar que todo circuito ele precisa de um fio comum terra, okay? De um aterramento, seja de circuito elétrico ou circuitos eletrônicos. E aqui tem alguns formatos de um terra, ou do circuito, ou da parte comum. Nos simuladores, você pode encontrar esse terra comum como o formato de um triângulo invertido. Por aqui já dá para ver, né, a forma do triângulo invertido, e alguns softwares de simulação baseados também em SPICE, você vai encontrar formatos como esse. Algo interessante também é identificar que os circuitos eles identificam a polarização. Neste caso nós temos aqui uma fonte de tensão e aqui é identificada pelo mais a polarização. Você pode ver o circuito completo, onde identifica vários componentes com as suas diversas referências, no caso dos resistores e capacitores, indicando qual é a resistência ou a capacitância de cada um deles. As chaves, ok? Nesse caso o circuito está aberto, não tenho tensão sobre o meu circuito. Fechei a chave, eu tenho sentido na minha corrente, porque aqui eu tenho positivo, e eu vou ter o sentido da minha corrente. Aqui nós temos alguns componentes, veremos agora alguns componentes bem utilizados na eletrônica e a sua simbologia. Nós temos o resistor, muito utilizado. Resistor em alguns circuitos você pode encontrar como esse dente de serra ou então como um retângulo, ok? E aqui está o formato, aqui nós temos alguns resistores reais com um sistema de cores que daqui a pouco vamos ver. E temos também aqui a composição de um resistor. Nós temos o terminal de cada fio, uma cobertura isolante, filme de carbono, um tubo cerâmico. Então, esse resistor ele tem dois terminais, mas não há polarização. Pode ser ligado o VCC ou o comum, em qualquer um dos polos ele vai funcionar da mesma forma. Aqui tem um sistema de cores. Quem tiver alguma dúvida, geralmente é interessante, né? Alguns decoram, outras pessoas não, o sistema de cores, certo? A primeira linha de cor, identificando a primeira faixa, o primeiro numeral, o segundo numeral, o quarto quando não tem, ou o terceiro, tendo apenas o terceiro, eu tenho apenas um multiplicador. Quando eu tenho o quarto, eu vou ter uma variação maior do meu número, mais detalhado, e tenho a minha tolerância no último ponto, certo? Pode ir de 1% até de 0,05% até 10%. Também um outro equipamento muito utilizado são os potenciômetros ou resistores variáveis. Aqui está o funcionamento do resistor variável. Aqui dentro dessa caixinha, mais ou menos esse formato. Eu tenho 3 polos. Então, desses 3 polos, se eu vou ligar, por exemplo, de W para B ou de W para A, quando eu vario, quando eu giro o botão, então a variação da resistência indo do mínimo ao máximo. Se eu estiver lendo entre A e W, quando eu colocar nessa posição entre W e B, eu vou ter o máximo entre A e W, mas quando eu voltar para A, eu vou ter o mínimo entre A e W, mas vou ter o máximo entre W e B. Então assim eu posso controlar a minha potência. Essa é a simbologia do resistor variável que pode ser utilizado. Vocês podem encontrar. Nós temos os capacitores. Capacitor nada mais é do que duas placas metálicas paralelas separadas por um dielétrico, e ele guarda ou armazena energia na forma de campo elétrico. Okay? Ele pode ter
diversos tipos de dielétrico, como papel, óleo. Aqui está o formato do dielétrico, como se fosse duas placas, né, com um ar no meio. Também tem esse formato. E nós temos ele de diversas formas, certo? Nós temos ele cerâmico, poliéster, eletrolítico, temos o capacitor variável também. Os circuitos sintonizadores geralmente utilizam um capacitor variável ou que é mais fácil do que você fazer um indutor variável. Então nós temos um capacitor variável, eu altero o indutor, o capacitor, eu vou pegando outras frequências que eu posso desejar ouvir, ou ver ou sintonizar. Esses capacitores podem ser identificados por uma numeração ou pelo sistema de cores. Aqui está o sistema de cores, aqui está a numeração. Na numeração eu vou ter 3 dígitos, eu vou ter o primeiro dígito significativo, o segundo dígito e o multiplicador. Nesse caso, eu posso ver em picofarad, nanofarad ou microfarad. Nesse caso eu vou ter 5, 4. Então 15 é o meu número e o 4 é o número de zeros que eu tenho em picofarad. No caso eu vou ter 150.000 picofarad, ou 150 nanofarad, ou 0,15 microfarad. Tranquilo e calmo. Aqui está o sistema de bandas, que é a tolerância e a faixa de tensão de trabalho no meu resistor identificado pela quinta faixa. Nós temos um outro equipamento que é o diodo, e ele pode ser o diodo normal, o diodo emissor de luz, e temos outros tipos de diodo, como o diodo Zener, diodo PIN, diodo DIN, Schottky. Nós temos vários diodos, mas aqui temos os diodos mais simples utilizados, aqueles que são mais utilizados. Temos aqui ele real, ok? E temos aqui o LED, com suas diversas partes. O diodo nada mais é do que um dispositivo formado por duas partes. Dois semicondutores, um semicondutor do tipo P e outro semicondutor do tipo N. A junção entre eles gera o diodo. E esse diodo, como todos já estudaram, tem a capacidade de, ligando do anodo para o cátodo, do anodo para o cátodo, certo? Ele deixa passar a tensão por um polo, ou seja, de uma determinada forma, e se eu ligar reversamente, esse diodo ele não deixa mais passar a tensão até o limite dele. O transistor, que é já a junção de dois materiais do tipo N e um P, ou dois materiais do tipo P e um N, dois semicondutores, né? Tipo P e um semicondutor tipo N, dois semicondutores tipo N e um tipo P, geram ou formam esse dispositivo. Ele é utilizado para amplificar, interromper ou trocar os sinais eletrônicos de potência elétrica. Serve como interruptor, serve como amplificador, ou simplesmente ele faz o chaveamento entre os sinais. Que aqui tem alguns formatos de transistores. Aqui tem o transistor identificando quem é minha saída, quem é o meu VCC, quem é o meu terra. E como ele pode ser utilizado e medido junto com um potenciômetro. Aqui nós temos ele do tipo P e do tipo N e como eles são identificados. O do tipo PNP ele tem a seta voltada para dentro e do tipo NPN ele tem a setinha voltada para fora. Ele tem uma base, coletor e o emissor. O circuito integrado também, eles são representados geralmente por esse aqui é um amplificador operacional. Esses amplificadores operacionais eles são identificados por esse triângulo com essas perninhas, ok? Então, aqui eu tenho o 741, o CI, onde ele tem dentro desse 741, eu tenho diversos componentes, você pode ser visto aqui, ó, e o amplificador, ele é identificado como um amplificador, esse amplificador operacional é um circuito controlado por tensão, certo? É um amplificador de tensão controlado por tensão, é assim que ele é identificado. Então, entre a entrada inversora e a entrada não inversora, eu vou ter uma diferença, um fator diferencial entre eles e vai promover um ganho, e esse ganho pode ser controlado. Aqui nós temos as diversos componentes dentro de um 741, certo? Desde a saída. Então aqui você pode ver como ele é conectado. Então tem um conjunto bem significativo de transistores, tem o resistor, tem o capacitor, e essas marcas azuis, vermelhas, são diversos blocos, como eu entendo o bloco do meu CI,
Aqui eu tenho a entrada do meu CI, tem um circuito, de diferencial, de entrada diferencial, como ele é feito, a saída para o segundo nível, até você ter a saída total do meu sinal amplificado. Aqui nós temos a forma de conexão, né? Os conectores de um 741 de 8 pinos, quem é meu offset, a entrada a entrada inversora, a entrada não inversora, o VCC, teto terra, o VCC positivo, o 8 não é para ser conectado, a saída é o pino 6. Então, dependendo de como eu ligo, aqui está o formato que ele é conectado, tá vendo? Dentro da minha pinagem. Eu posso ter N possibilidades conectando vários dispositivos ao meu 741. E aqui está um circuito integrado. Aqui nós temos a simbologia de alguns componentes mais utilizados. Os demais estão no material. Você pode procurar também nas NBRs, ok? Da ABNT, só sobre circuitos. Procurar na internet você vai encontrar muito desses símbolos. Então você vai ter resistores, resistor com derivação, uma coisa que se chama de elemento resistivo, não é necessariamente um resistor, mas um elemento que vai promover resistência. Nós temos diversos capacitores, ok? O capacitor eletrolítico polarizado, olha, então tem uma parte aqui branquinha, outra parte preta. O outro retângulo pode ser cheio ou não. Nós temos indutores, um indutor com núcleo de ferro laminado, indutor com núcleo de ferrite. Nós temos diversos tipos de indutores, tem mais lá. Nós temos diversos diodos, diodo de túnel, diodo Zener, diodo avalanche, unitúnel, diodo Zener, ok? Tem diversos tipos de diodos. Diodo usado como fator capacitivo ou como varactor ou varicap, ok? Nós temos os transistores, o NPN, que eu não coloquei o PNP. E agora nós vamos ver um exercício. Então gostaria que nesse esquema você identificasse quais são dispositivos você consegue identificar a partir do conhecimento que você tem, que você conseguiu adquirir, materiais daquilo que você viu, ok? Se você consegue identificar cada um desses componentes, o que eles significam e se tem alguma outra forma de serem identificados esses diversos componentes. Basta identificar o componente. Identificando o componente, sabendo como ele funciona, provavelmente você vai ter uma ideia de como ele vai funcionar dentro desse sistema. Lembrando que isso aqui é o esquema interno de um CI de um 741. Agradeço a todos e peço que estudem, tenham um bom aproveitamento do conteúdo. Muito obrigado.